A Baixa Idade Média foi o segundo período da Idade Média, compreendido entre os séculos XI e XV, que correspondeu à desagregação do sistema feudal e à consequente transição para o sistema capitalista. O feudalismo, que tinha por base principal a exploração servil, entrou em processo de desagregação. O fim das invasões germânicas, ocorridas nesse período, resultou em condições mais estáveis de vida e um crescimento gradativo da população, e, consequentemente, o aumento do consumo e a necessidade de implementar a produção agrícola. A ampliação das áreas produtivas e o desenvolvimento de técnicas agrícolas, com o uso do arado de ferro e o aperfeiçoamento dos moinhos hidráulicos, gerou um excedente de produção que passou a ser comercializado, fato que contribuiu para a transformação das sociedades rurais europeias. Nessa época surgiram as Cruzadas. Foram expedições militares organizadas pela Igreja contra o avanço dos muçulmanos e a retomada do Santo Sepulcro, em Jerusalém, como também o interesse em dominar as rotas comerciais de mercadorias orientais controladas pelos muçulmanos e pelos bizantinos. Na Baixa Idade Média, as rotas comerciais do Mediterrâneo, o antigo caminho das Cruzadas, logo se tornaram importantes e lucrativas. As cidades italianas, Gênova e Veneza, eram pontos de partida para os centros comerciais do Mediterrâneo Oriental, como Alexandria, Trípoli, Tiro, além de Constantinopla, porta de entrada para o Mar Negro e parte da Europa Oriental e Ásia Ocidental. A partir do século XI, formou-se na Europa um grande mercado consumidor de luxuosos produtos orientais, como seda, tapetes, joias e principalmente especiarias, como cravo, canela, pimenta do reino, gengibre, dentre várias outras. A vida urbana começou a ressurgir na Europa a partir do renascimento comercial. Novas cidades se edificaram às margens dos rios, nos litorais e principalmente nas proximidades dos burgos fortificados, onde geralmente havia uma catedral, o palácio do bispo ou um castelo senhorial. Fixar-se perto de um burgo significava para os comerciantes segurança e proteção contra salteadores. Nascia aí uma nova classe social, a burguesia, formada por artesãos, mercadores, banqueiros e donos de companhias de comércio. À medida que as cidades cresciam e as relações feudais se transformavam, um novo sistema econômico começou a despontar na Europa, o capitalismo. Com a volta do comércio e com o expansionismo das negociações, entre diferentes regiões são traçadas inúmeras rotas, das quais as principais ligavam a Europa e a Ásia. Os europeus buscavam especiarias originadas das regiões tropicais do sul e sudeste asiático. O comércio de especiarias existe desde a antiguidade, mas foi expandido a partir das cruzadas. As especiarias eram utilizadas para conservar e melhorar o sabor dos alimentos. Eram utilizadas também como perfume, afrodisíaco, incenso e outras utilidades. Elas tinham longa durabilidade, suportavam meses de viagem sem perder sua qualidade aromática e medicinal. A Rota da Seda era a principal rota de comércio nesse período. Ela partia da China, da sua antiga capital, Xangna, e se estendia em direção noroeste, penetrando na Ásia Central, onde nas imediações do oásis de Dunhuang se bifurcava em dois percursos principais. O primeiro seguia pela borda sul do deserto de Taklamakan, o segundo pela vertente norte desse mesmo deserto. Ambos os percursos se reuniam depois da cidade de Kashgar. Daí, a rota atravessava as montanhas da Cordilheira do Pamir e passava pelas cidades de Samarcanda, Bukhara e Merv, situadas no atual Uzbequistão. Seguia depois pelas margens do Mar Cáspio e atravessava o norte do atual Irã, antes de entrar no atual Iraque. Bagdá, a capital, era uma das cidades mais importantes da rota. O trecho final chegava finalmente a Alepo e Antioquia, na Síria. Um outro braço atravessava a Anatólia turca até os portos de Bursa e Constantinopla, atual Istambul. Nesses portos, as mercadorias eram embarcadas em navios em direção a Veneza, entreposto definitivo onde eram armazenadas e as negociações aconteciam. De Veneza, via terra, os bens eram distribuídos para toda a Europa. Os itinerários seguidos pelos viajantes ao longo dessa rota mudaram com o tempo, segundo, sobretudo, a situação política dos vários estados atravessados pelas caravanas. Mas aquela que é hoje chamada de rota principal permaneceu a mesma ao longo dos anos. Em meados do século XIII, os mongóis, liderados por Gengis Khan, invadiram a China, toda a Ásia Central e prosseguiram depois a leste até o centro da Europa.
Pela primeira e única vez na história, a Rota da Seda ficou sob o domínio exclusivo de um vasto império, o Mongol. Pouco antes de sua morte, aos 65 anos, em 1227, Khan dividiu o poder entre seus 4 filhos e escolheu um deles, Ogodei, como grande Khan. Mas foi o neto, Kublai Khan, quem mais se destacou ao fundar uma dinastia na China e receber o mercador veneziano Marco Polo, estendendo essa primeira fase da globalização até um lugar distante e misterioso, a Europa Ocidental. Junto às caravanas, caminhando ao lado dos camelos nessas viagens que duravam meses e até mesmo anos, circularam mercadorias e pessoas numa escala sem precedentes. Eram comerciantes e mercadores das mais diversas procedências e nacionalidades, homens de guerra com seus exércitos, sacerdotes, exploradores, embaixadores e emissários, peregrinos religiosos, artistas. Foram eles que possibilitaram o intercâmbio não apenas de mercadorias, mas também daquele outro, mais duradouro e fecundo, das ideias, das crenças religiosas, dos estilos artísticos, das escolas de pensamento. A Rota da Seda funcionou assim como um gigantesco caldeirão cultural, no qual se encontravam e se fundiam as mais diversas experiências culturais. Os mongóis receberam bens de todo o mundo: seda para as roupas, ferro e aço para as armas, remédios, móveis laqueados para suas tendas, joias, vinho, escrituras religiosas e livros. A China exportou para eles e para a Europa pólvora, joias, perfumes, a tecnologia da fabricação do papel e da impressão, juntamente com os engenheiros capazes de colocar esses conhecimentos em prática. Da Europa eram trazidos móveis, joias, linhos, roupas finas, prata, cavalos e mão de obra. Do Oriente Médio, astrolábios, tapetes persas, a tecnologia do ferro fundido, remédios, artesãos, matemáticos, cientistas e astrônomos. Da Índia e da Indonésia, algodão, musselina, pedras preciosas, pérolas e especiarias, como canela, noz moscada, pimenta e gengibre. Ela uniu civilizações importantes da época, ao fazer todo mundo trocar tecnologia em todas as direções. Foi o primeiro grande globalizador. Outras rotas comerciais também se destacam no período da Baixa Idade Média. Entre elas, a Estrada Real Persa, que foi mandada construir pelos reis persas com a instalação de grandes prédios, caravanserás, destinados à hospedagem gratuita das caravanas ao longo da Rota da Seda através do Planalto iraniano. A Rota Marítima das Especiarias conectava portos chineses com a Índia, Oriente Médio e a África, passando pelo Mar Vermelho e atravessando o Rio Nilo. Chegava ao Mar Mediterrâneo e aos portos da Europa, carregando as especiarias orientais. Das cidades costeiras asiáticas, havia rotas terrestres que ligavam à Rota da Seda, criando uma vasta rede de comércio nessa região. A Rota Comercial do Sul, realizada principalmente através do Mar Mediterrâneo, tinha como principais portos Constantinopla, Veneza, Gênova, Marsella e Barcelona. Aí ocorria a comercialização de importações de especiarias e artigos de luxo do Oriente. Gênova era a segunda força marítima do Mediterrâneo durante os séculos XIII e XV. Seu comércio, favorecido pelas relações amistosas com o Império Bizantino, levou a uma crescente rivalidade com Veneza, terminando num conflito em meados do século XIII. Em 1380, sua frota caiu nas mãos dos venezianos, em Chioggia, e Gênova não mais recuperou seu poderio comercial. Graças à sua posição estratégica entre o Oriente e o Ocidente, Veneza tornou-se a primeira potência marítima do Mediterrâneo durante os séculos XIII e XV. Através do porto de Constantinopla, os venezianos compravam do Oriente porcelanas, sedas, perfumes e especiarias e revendiam para a Europa Ocidental. O início das invasões turcas e a tomada do porto de Constantinopla, em 1453, marcou o fim do monopólio marítimo comercial de Veneza. Realizada através do Mar do Norte, a Rota Comercial do Norte passava por cidades como Danzig, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. O comércio dessa rota era comandado pela Liga Hanseática, a associação de comerciantes alemães, que estabeleceu e manteve um monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e Báltico, nos fins da Idade Média e começo da Idade Moderna, entre os séculos XII e XVII. Abrangeu umas 100 cidades, de início com caráter essencialmente econômico, desdobrou-se posteriormente na aliança política. Do norte da Europa era exportado peixe seco, trigo, madeira, ferro, cobre, sal, lã e peles. De volta eram trazidos tecidos, vinho, sal e especiarias.
Com os descobrimentos marítimos de Portugal e Espanha, sobretudo a descoberta da América e a descoberta do caminho marítimo para a Índia, nos séculos XV e XVI, o comércio mundial procurou outras rotas, tendo então a Hansa entrado em declínio até desaparecer no século XVII. Interligando essas rotas, havia uma extensa rede de vias terrestres. Aos poucos, nos principais cruzamentos dessas vias, foram sendo organizadas grandes feiras comerciais. Entre elas, destacavam-se as feiras das regiões de Champagne e Flandres, das cidades de Veneza e Gênova, Colônia e Frankfurt. Esse grande câmbio cultural colocaria a Europa no centro de grandes transformações, impulsionando cada vez mais a classe emergente burguesa. Afinal, sua vida era o comércio. Porém, nem tudo foram flores. O intercâmbio também disseminou a varíola, o sarampo e a sífilis. A população urbana cresceu até o século XIV, quando veio a peste negra entre 1346 e 1353, que começou na China e passou pelo Oriente Médio até chegar à Europa e dizimou 1/3 de sua população, levando a uma violenta retração dos mercados consumidores e da atividade comercial. Uma recuperação da economia só iria ocorrer no século XV em diante. Após a tomada de Constantinopla em 29 de maio de 1453, o comércio de especiarias ficou mais difícil, pois a rota dos mercadores cristãos foi bloqueada a partir do domínio turco. Para resolver o problema, os países ibéricos, Portugal e Espanha, procuraram uma rota alternativa para chegar às especiarias. Portugal explorou a rota oriental, contornando a África. A Espanha, por sua vez, explorou a rota ocidental e acabou chegando à América. Um outro fator importante que estimulou as navegações nessa época era a necessidade dos europeus de conquistarem novas terras e a busca por prata e ouro. Daí, com a colonização do território americano, os europeus introduziram nas regiões tropicais o plantio de especiarias, barateando seus custos. E assim consolidava-se o fim da Idade Média e começava a Era das Grandes Navegações.